Galera, hoje tem Palmeiras e Sport, partida no Allianz, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O complemento, dessa rodada que começou no final de semana. O Palmeiras joga hoje, recebe o Sport no Allianz e vai com tudo em busca da vitória. Informação importante também sobre a contratação do Andreas Pereira, baita reforço aí, possível reforço chegando do Verdão. Já deixar os créditos aqui na descrição, bora dar uma olhada aqui no jogo aberto, deixar os créditos ao jogo aberto, bora dar uma olhada nas informações do Palmeiras, provável escalação e também palpites para essa partida. Deixa o like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo. Conheço bem aqueles que estão aqui. Capela, boa tarde. Antes de tudo isso, tem Palmeiras e Esporte. É verdade, Rê. Beijão pra você, abraço pra esses cavalos, principalmente pra esse cavalo careca, sem pelo aí. Porque, eu não sei se é um mau presságio, acordei meio gripadinho hoje. Espero que a semana melhore aí no meio dela, quarta-feira principalmente. Mas, estamos aqui no Allianz por quê? Tem jogo contra o Sport, horário curioso, viu, gente? Você que tá achando que o jogo é às 8, 9h30, não. 7 horas. 7 horas da noite a bola vai rolar para Palmeiras e Sport. Calma que já eu falo um pouquinho sobre o jogo. Antes, aumente o volume aí do YouTube, do televisor, que tem informação importante, uma nova contratação que ainda esta semana pode ser anunciada. Trata-se de Andreas Pereira. E aí, Capela, vem ou não vem? Gente, tem informação quentinha de bastidor aqui no Jogo Aberto. Em janeiro, para quem lembra, acompanhou o programa, nós falamos que o Palmeiras fez uma proposta de quase 20 milhões de euros, grana pra caramba. O Fulham, naquela oportunidade, disse não. Agora o que acontece? O jogador tem mais um ano de contrato, inclusive nem relacionado estava no jogo de ontem contra o meu Manchester United, empate por 1-1 pela Premier League, porque o Palmeiras avançou na negociação. Valores, 10 milhões de euros. Estamos falando aí pouco mais de 60 milhões de reais. Só que o que pega aí? O Palmeiras só está ajustando a condição de pagamento, algumas parcelas a mais, outras a menos. O Fulham, obviamente, quer receber o quanto antes esse montante. O Olympique de Marseille e também o Fenerbahçe da Turquia entraram no confronto para tentar tirá-lo dessa possibilidade do Palmeiras, mas a informação é a seguinte: não deve ter chapéu, não deve dar balão. Palmeiras está isso aqui de anunciar ainda esta semana a sua nova contratação. Em relação a jogadores, hoje no boletim informativo diário da CBF, o BID, já está tudo bonitinho, regularizado. Jeff Té, pouca gente conhece, lateral esquerdo, passou rapidamente pelo futebol brasileiro, estava lá fora, chegou agora ao Brasil, está relacionado. E também Carlos Miguel, em mais de 2 metros de altura, goleirão do Palmeiras, que na semana passada foi apresentado oficialmente ao lado da presidente Leila Pereira. Outro jogador que fica relacionado, próprio Abel Ferreira falou que é para o planejamento do ano que vem, então a tendência é o Carlos Miguel, ele fica quietinho, bonitinho no banco, dê aquela sentida para que ele possa vestir a camisa do Palmeiras o quanto antes. Por falar em camisa do Palmeiras, pessoal, a Copa do Mundo de Seleções já começou por aqui, porque o Palmeiras hoje vai apresentar o seu novo manto para o torcedor. Uma cor amarelada, obviamente, camisa 3, em referência à seleção brasileira. Então você, a menos de um ano para a próxima Copa do Mundo de Seleções, está vivendo a expectativa de vestir o manto da hora? Atenção, as vendas já estão maravilhosas. Tem muito torcedor, inclusive, aqui nos arredores, com a camisa 9, camisa 3, inclusive, toda ela amarelada, bonita pra caramba. Já até viu o vídeo que o Palmeiras soltou agora há pouquinho, anunciando o seu novo manto. A expectativa de público, obviamente, até pelo momento do Palmeiras, que vem de 4 jogos sem perder, vem bem do Brasileiro, mas a gente sabe que o foco é a Copa Libertadores América também. Então, para poder falar um pouquinho mais sobre o jogo, Palmeiras que pega o Lanterna, eu vou acionar meu parceiro, tá cabeludo, tá bonito, barbaridade. Lucas Herrero com o destaque do jogo, já, a bola rola aqui, Palmeiras e Sport. Fala, Herrerão! Encontro raro, porém marcante. Palmeiras e Sport não se enfrentam no Allianz há 4 anos e inauguraram a Arena Alviverde em 2014. Quem não se lembra do Ananias Park? O Leão da Ilha estragou a festa palestrina. O primeiro gol do estádio foi marcado justamente pelo atacante Ananias e o lateral Patrick fechou a conta. 2-0 Sport pelo brasileiro. Feliz demais, cara, por ter feito esse gol. Um gol tão importante num estádio tão bonito. Tenho que agradecer a Deus por isso. É claro que os tempos são outros. Desde 2016, o Verdão só perdeu um dos últimos 11 jogos contra o adversário de hoje. E na era Abel Ferreira, os pernambucanos sequer pontuaram diante do Palmeiras. Às 7 da noite, a chance de esquecer a atuação contra o Universitário. Ninguém quer saber do passado, certo? Tantas pessoas querem saber é do aqui e do agora.
E aquilo agora foi que fizemos hoje um jogo esforçado e os nossos jogadores sabem que podemos fazer mais e melhor. Mesmo com toda a turbulência na temporada, esse é o melhor início do Verdão na era dos pontos corridos, com 39 conquistados em 18 jogos. Ou seja, partida fundamental para assumir a vice-liderança, com direito à estreia da terceira nova camisa amarela com bermuda azul. Pode falar, tô bonito demais. A gente conseguiu aí nosso objetivo de poder classificar na Libertadores e agora no Brasileiro é focar nesse jogo agora de amanhã para a gente fazer um grande resultado. A gente está muito bem no Brasileiro, em segundo, é dar continuidade no nosso trabalho. Além do jogo, aumenta a expectativa pela contratação do volante Andréas Pereira. O Alviverde ofereceu 10 milhões de euros ao Fulham, cerca de 63 milhões de reais, valor que é metade daquele negociado no início da temporada. Como agora falta menos de um ano para o contrato acabar, a negociação ficou mais próxima e o meio-campista de 29 anos nem foi relacionado para o duelo de ontem contra o Manchester United. No banco, as novidades podem aparecer. Os reforços Jefté e Carlos Miguel estão regularizados e liberados para a estreia. O torcedor do Palmeiras, quando teve toda a repercussão que eu estava para vir para o Palmeiras, pelo contrário, eles ficaram muito felizes, ao contrário dos adversários que divulgaram um vídeo que eu era muito imaturo, muito novo, fiz uma bobeira, zoação, coisa de moleque, criança, jogador que vem da base, normal. Sem Aníbal Moreno suspenso, o Verdão deve ir a campo com Everton no gol, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, M. Martínez, Lucas Evangelista e Maurício, Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. Já o adversário, apesar da lanterna, não perde há 5 jogos. Tudo bem que o Sport venceu só o Grêmio e empatou outras 4 partidas, mas somou 7 dos 10 pontos que tem em todo o campeonato nessas últimas rodadas. Ou seja, duelo dos extremos e de extrema importância para o futuro e também para o humor de Abel Ferreira. Quando as perguntas são assim boas e fáceis, a minha entrevista também é boa e fácil, tá bem? Obrigado. Que o líder joga contra o Vitória e o Palmeiras, que pode voltar a ser vice-líder, enfrenta o Lanterna Sport. Edu Dracena, hoje para você, qual é o grau de dificuldade da partida? Porque o Sport empatou com o São Paulo, ganhou do Grêmio. Não é parâmetro não, viu? Acho que tem que ter o respeito, porque do outro lado tem profissionais que lutam tanto quanto o pessoal do Palmeiras. Então tem que respeitar, e o respeito é jogando o quê? Jogando bem, com seriedade, fazendo os gols que tiver oportunidade. Então acho que é isso que tem que fazer o Palmeiras. É claro que você pegando lanterna da competição, o favoritismo é do Palmeiras, porque tem que ganhar até mesmo para ficar ali entre os primeiros. Então eu acredito muito que a seriedade vai entrar em campo hoje com os jogadores que o Abel colocar em campo, porque o Palmeiras precisa dos 3 pontos. Olha, Edu Dracena já disse, tem que olhar para o adversário, tem que respeitar e com calma. Agora, para o Palmeiras é um resultado importante, porque voltaria a ser o vice-líder, tem jogos a menos do que o Cruzeiro, é um time que pode incomodar no Brasileiro. E hoje, na minha opinião, é uma partida fundamental, hein, Capela? Mas o capitão Edu Dracena, ou você tá com a gente ou você não... Você tem que saber, você tá aqui ou você tá ali, irmão. Porque esse discurso aí, discurso de boleiro ainda. Não, veja só, vamos lá buscar os 3 pontos, tem que respeitar o adversário, que existem profissionais. Que é isso, rapaz? O que é isso? Aqui é Palmeiras, velho. Você tá louca? Tá louco? Onde já se viu esse negócio? O Palmeiras é favoritaço, o Palmeiras ganha o jogo, o Palmeiras está 4 jogos sem perder, mas o Sport também está 5, mas vem de 4 empates e 1 vitória. E outra, vitória contra o Grêmio também, não vai empatar, Chico, porque o Sport só ganha do Grêmio, que também vocês são fregueses dos homens aí. E outra coisa, o Aníbal não joga, tem Emiliano Martínez, Evangelista, tem Maurício, Vitor Roque, Flaco Lopes, aqui é palestra, irmão, o Palmeiras vai passar por cima, ó, esse jogo, ó, teta! Tá bom, tem que respeitar, Capelanes. Do outro lado tem profissionais. Respeitar, vai pra cima dos caras, Edu. Para isso é que eu falei, aí, Maria Mole, rapaz. Vai pra cima dos caras, velho. Onde o respeito é dentro do campo, fazendo gols.
É isso, irmão. De medo você que joga aí na Várzea, você sabe disso. Ganhou um jogo só. Você tá morrendo de medo. Onde já se viu, rapaz? Você Para aí, tá Chico com medo Garcia. do esporte, imagina na Libertadores contra o River Plate. Há uma capela. O Chico Garcia tem uma informação. Qual é, Chico? O Andréas Pereira estava esperando um contato do Flamengo, inclusive com pessoas do Flamengo prometendo a ele um investimento. Por isso que na outra janela ele não veio ao Palmeiras. Ele estava esperando e ficou até um pouco decepcionado porque o Flamengo investiu 100 milhões de euros aí na última janela e não foi atrás dele. E aí dessa vez ele considerou, ele falou assim, bom, se o Flamengo não está pensando em mim, né, vou pegar essa grande oportunidade que é o Palmeiras. Por isso que na outra oportunidade, ele não veio, ele não queria vir, ele estava esperando realmente pelo Flamengo, até pela identificação que ele criou com alguns torcedores. Por isso que dessa vez ele o palmeirense adora o Andréas Pereira, porque ele também foi decisivo numa Libertadores pro lado palmeirense. E agora ele vem para esse lado definitivamente. Agora é um jogador muito acima da média. Não só porque estava na Premier League, mas tem muito talento. A gente acompanhando de perto no Flamengo. É um jogador que hoje o Palmeiras não tem. E se ele realmente fechar e vier pensando em Libertadores e Campeonato Brasileiro, é um ótimo acréscimo, Sgarbi, pro Verdão. Copa do Brasil já não dá mais. O Palmeiras precisa de mais, tá na Libertadores, quando é seu time lá. O Palmeiras precisa... de novo. O Palmeiras precisa... já tem 3, né, Bahia? O seu time tem uma. Mas o Palmeiras precisa muito, aliás, de um jogador pra substituir o Rios, né? E é o André... as características são muito parecidas, assim. Um cara que sabe defender, mas também pisa na área, sabe fazer gols. Nível seleção brasileira. E eu achei barato, viu? Tá louco, joga muito. O cara chega pra... Nossa, 15 de euros. E um jogador que vem para ser titular, Renata. Não é uma aposta. Esquece. Como foi os outros jogadores. Não, chega, já coloca a camisa. E coloca a amarelinha, viu? Não, com o Abel não vai ser, não. Já veste a amarelinha, tá? Olha aqui. 15 segundos. O Abel vai chegar e jogar? Vai nada. Olha, não sei não, hein? Acho que sim, voltamos. Fala que não. Muito próximo desta vez. Muito próximo de ser concretizado, inclusive não foi relacionado para o último jogo do Fulham, né, André? Exato. Não foi. É uma boa? Caso se confirme? É uma excelente. A gente está falando de jogador de seleção brasileira, de um meio-campista que te dá diferentes possibilidades. Pode ser um meia mais avançado, pode ser o camisa 8, até imagino mais nessa função. Enfim, mas daria diferentes alternativas. Que acabou não concretizando a transferência naquele primeiro momento, quando o Palmeiras tentou no começo desse ano, mas já seria uma peça importantíssima naquele momento. Jogador que chega para ser titular, assim, não é para encorpar, dar mais uma opção, ele chega para ser titular indiscutível do time e qualifica demais. Assim, o meio-campista, como falei, de seleção brasileira. Seria uma excelente contratação do Palmeiras. Do que a gente estava falando do Jorginho na época no Flamengo, também seria uma super contratação. Não estou comparando jogadores, estou falando do impacto, né, da chegada desses atletas nas equipes. O Jorginho também chegaria para ser titular, como se provou, né, já no Mundial, assim, já na primeira partida. O Andréas, ele é esse jogador. Mesmo o Marco Silva, treinador do Fulham, ter dito nesse último jogo, empate em 1-1 com o United, de que não, era uma opção, enfim, ele não relacionado, ele estava presente, assistir a partida, mas ele já não é mais tão influente na equipe como ele já foi. 2 temporadas atrás, ele liderava números absurdos da própria Premier League, em chances criadas, em combinações, em participações em gols, como ele dava essa opção do meio-campista avançado que pisa na área, que dialoga muito bem, né, com os jogadores. Acho que o Palmeiras ele ganha muito com o Andrés, porque ele conecta muito bem a equipe, do meio para frente, ajuda a recompor. Então, para mim, seria uma super contratação. O Fulham, que não conseguiu ir no mercado, contratou um único jogador que é goleiro para ser reserva. O Marco Silva tem falado, né, de quanto ele gostaria de contratações, então pode-se abrir ali, né, uma lacuna, mesmo o Fulham tendo preparado o Joshua King para ser esse jogador, jovem jogador, no lugar do Andrés Pereira, pode ser algo que entre para ajudar o time a movimentar financeiramente também. E o nome é pesado. Andrés Pereira, passagem pelo Flamengo, embora que tenha sido marcado por aquele lance, mas era um jogador... Jogava bem, fazia uma boa temporada. E naquela final ele jogava bem. Sim. Obviamente foi um erro horroroso para o Flamengo, decisivo para o jogo, ótimo para o Palmeiras. Coincidentemente a favor do Palmeiras. Mas é um jogador que até os dias da sua saída ainda se discutia se ele ficaria ou não. E vamos esquecer a grife, né? Claro, Andrés Pereira chama atenção, mas nome à parte, a função que ele exerce é uma função muito interessante para o Palmeiras. Desde que o Palmeiras perdeu o Richard Rios,
passa a ser um desse cara que você pode usar, por exemplo, como um volante que aproxima para chutar, você pode usá-lo até assumidamente mais para frente. O Palmeiras só tem a ganhar, eu acho até com vantagem em relação ao time atual, mesmo ao time quando tinha o Richard Rios, chega para mudar patamar. Nesse caso nem precisa mudar patamar, precisa melhorar o que já é bom. Se tornaria o melhor de todos da posição ali do Palmeiras, com certeza, sim. E assim, acho que até esse ponto, né, a saída do Richard Rios me faz acreditar que o Andrés vai ser utilizado mais nessa função de camisa 8. Embora ele possa, como segundo homem de meio campo, porque é uma reposição assim de altíssimo nível e pensando na carência do elenco mesmo. Acho que ele encaixaria melhor, embora se quiser colocar, por exemplo, com Emi Martínez, eu pensei exatamente isso, ele como camisa 10 ali também. Também é uma opção também, porque ele funcionaria perfeitamente. Onde tem jogado o Maurício, por exemplo, às vezes. Exato, mas eu preferia jogando junto com o Maurício. Onde jogava Exato, poderia perfeitamente fazer essa função, mas... Pode eu não, só ia completar isso, que eu iria com ele como 8. Porque na seleção, no momento de ausência do Neymar, foi até cogitado o André ser esse homem, né? Referência de meio de campo, com o Gerson atuando um pouco mais recuado, mas indo bem, também caindo para a direita, tendo opções ali com o próprio Bruno Guimarães. Enfim, algumas oportunidades, algumas peças. Fato é que o Abel ele não ganha só um jogador, mas ele ganha possibilidades, né? Táticas da equipe. Então, por que não? Pode usar o Andrés em pelo menos 3 funções diferentes. A torcida deve estar gostando, mas o Abel deve estar gostando mais ainda. Porque ele deve vislumbrar essas possibilidades, né? É um reforço que na prática vale por três funções. E também o tipo de jogador, até como a Mari estava falando, né, da característica dele, acho que não é só um cara que chega para suprir uma ausência tão importante quanto o Richard Rios, mas é o tipo de jogador que melhora a dinâmica do time. Então, potencialmente, ele vai melhorar outros jogadores ao redor dele. Então, é mais do que uma peça em si que a gente está falando. Ele não é uma peça de reposição, né? Apenas ali. Exato. Saída de Richard. Ele é um reforço para a dinâmica do time. Isso. E para as possibilidades que o Abel tem, né? Tem se falado muito, o Abel reclamava antes dessa grande leva de reforços desse ano, das faltas de possibilidade. Isso abre um leque de possibilidades para o Abel muito interessante. Acho que esse é o ponto forte dessa negociação, né? Para além do nome que é o Andrés, já tem uma história no futebol brasileiro, mas para além disso, o técnico deve estar com um sorriso de orelha a orelha. Estou vendo a idade dele aqui, 29 anos. Eu até achei que fosse um pouco, não que seja veterano, pelo amor, tá no auge, na verdade. 29 anos é o auge. Né? Eu achei que ele tivesse uns 25, por aí. Não, ele sai daqui mais ou menos nessa faixa, né? Quando ele volta para o United. E o tempo não para, não para. Amigo, já são 4 anos. 3 temporadas de Fulham, acho, né? E a carreira dele é longa, né? Ele surge muito jovem, então é o cara que está muito tempo nativo e você olha... Exatamente. Vamos dar uma olhadinha em mais... Não tem mensagens? Então vamos direto. A Mari citou, ele está com a camisa da seleção, vamos falar de seleção brasileira. Hoje tem convocação do professor Carlo Ancelotti. É isso, torcedor do Verdão, informações do Palmeiras que joga logo mais contra o Sport. Verdão que vai em busca da vitória e quem sabe, né, mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Palmeiras que é o terceiro com 39 pontos. Se vencer, vai passar ali o Cruzeiro, que é o vice-líder. Então é um jogo muito importante. Verdão que entra em campo logo mais. Aproveita e já deixa o seu palpite aqui nos comentários. Você, torcedor do Palmeiras que está confiante e acreditando na vitória. Torcedor que está aí na expectativa, né, para a chegada do Andreas Pereira. Baita contratação. Chega para ser titular nesse atual time do Palmeiras. É um nome que faltava ali, né, no Verdão, uma posição que precisava, né, contratar. E o Andreas está praticamente tudo certo. O Chico Garcia aí trazendo informações, né, que ele esperou propostas ali do Flamengo, segundo o Chico Garcia, mas pelo que a gente está acompanhando, ele está aí tudo certo com o Palmeiras e é um bom negócio. Ali no começo do ano, o Palmeiras ia pagar praticamente o dobro desse valor, caindo esse valor agora que vai ser pago aí, segundo informações, a metade, né, do valor. Então vai ser um baita negócio para o Palmeiras, sem contar no grande jogador, né, um baita reforço, chega para ser titular no Palmeiras. Aqui a informação do GE, né, que o Palmeiras discute forma de pagamento com o Fulham e fica mais perto de Andreas Pereira. A negociação que gira em torno de 10 bilhões de euros e pode ser finalizada nos próximos dias. O Palmeiras aí deu um passo importante para concretizar a contratação
de Andréas Pereira. Entre Palmeiras e o jogador, há praticamente um acordo selado, mantendo as bases acordadas no início da temporada. Na ocasião, o meio-campista recusou a proposta e optou por seguir na Inglaterra. O cenário agora, no entanto, mudou. O time inglês já sinalizou, né, que não deve contar com o Andréas. Inclusive, do jogo de ontem, ele nem foi relacionado. Depois da negativa do jogador em renovar o seu contrato, válido até o meio do próximo ano. Com isso, sua saída se tornou viável e sinalizada até com a ausência do brasileiro na lista de relacionados para o jogo de ontem, né, contra o Manchester pelo campeonato inglês. Então aí indicativos, né, de que ele pode estar chegando do Palmeiras. O valor 10 milhões de euros, na casa de 63 milhões de reais na cotação atual. No início do ano, o Palmeiras chegou a oferecer 20 milhões, né, o dobro desse valor, e o Fulano não aceitou. Agora o negócio é bem melhor para o Palmeiras, pagando a metade do valor pelo mesmo jogador, que na minha opinião chega para ser titular. Segundo informações, além do Palmeiras, o Fenerbahçe e o Olympique de Marselha da França foram clubes também que sinalizaram com interesse, mas pelo que a gente está vendo aí, a prioridade, né, do Andréas vir aqui para o futebol brasileiro e para o Palmeiras. Baita contratação, com certeza, né? Vai ser um bom reforço, chega para somar bastante e ajudar o Palmeiras a, quem sabe, conquistar títulos nessa temporada. É isso, deixa sua opinião aqui abaixo, o like para estar fortalecendo, valeu e até o próximo vídeo.